E aí, galera, como vocês estão? Gente, eu demorei demais pra trazer esse vídeo. Vocês já estavam aqui comentando nos comentários que eu não trouxe o vídeo, que eu esqueci de postar. E a verdade é que, gente, não, eu gravei o vídeo, mas eu não consegui postar porque eu não consegui editar ele. Eu simplesmente fui viajar pro Brasil, mudei de casa, mudei de cabelo, muita coisa aconteceu. Depois eu vou trazer um vídeo completinho pra vocês falando de como que a gente tá agora. Como que a gente mudou de casa, por que a gente mudou, como que foi a nossa viagem, nossa volta. E é isso, vai ser o próximo vídeo do canal aí, um blogzinho falando sobre mim. Falei pra vocês que eu ia trazer um vídeo falando de como que foi a minha experiência pra conseguir trabalho aqui em Londres. E também de bônus já vou trazer falando sobre a acomodação. Quando eu cheguei em Londres, eu não vim direto morar na cidade grande. Assim que eu cheguei, eu desci aqui em Londres, no centro, né, na capital, desci no aeroporto do Gatwick, e então a gente ficou aqui hospedado por uns 5 dias, tranquilos, conhecendo o país, pra também não chegar muito afobado, né, não chegar desesperado, porque também as coisas não fluem dessa maneira. Já fomos olhando grupos no Facebook, mas nada muito desesperadamente, assim, a gente conheceu, turistou, passeou e ia conversando ali no WhatsApp, no Facebook, pedindo ajuda, informação. Foi quando nós resolvemos ir pro interior visitar uma família que eu tinha lá, um familiar que eu tinha, e eles nos ajudaram demais, nos adicionando no grupo da cidade e conseguindo um quarto. Gente, foi assim, eu fui lá conhecer, né, jantar lá e já me ajudaram, já me adicionaram no grupão que tem, que eu já vou explicar pra vocês o que é isso, e também já consegui o meu aluguel ali de cara sem nem visitar, já fechei e já mudei no dia seguinte, já levei minhas coisas do hotel e tudo mais, já fui pra ficar. Então, como que funcionou? A gente pegou nossas coisas no dia seguinte, fomos pra cidade, já pro quarto que já tínhamos alugado online mesmo. Eu acho que a acomodação em Londres é a coisa mais fácil de você conseguir do que trabalho. Porque acomodação você consegue olhar pelo Facebook, tem diversos grupos de brasileiros em Londres, brasileiros morando em Londres, brasileiros buscando acomodação em Londres. Se você colocar essas palavrinhas-chave, você vai encontrar muitos grupos. E nesses grupos as pessoas divulgam quartos, suítes, flats, né, estúdios, e assim você consegue alugar. Então não é uma parte tão difícil. Por isso que pra nós foi bem mais fácil. Ok, nós chegamos no interior, já entrei nesse grupo de WhatsApp, também tem muito grupo de Facebook, mas lá na cidade do interior que eu morava, o que mais dava certo era o grupo de WhatsApp. Assim como tem em outras regiões também, tenho certeza que diversas regiões têm grupo de WhatsApp, aqui em Londres também tem grupo de WhatsApp. E assim que nós entramos ali, já começamos a procurar trabalho. Assim que nós chegamos, nós já nos demos conta de que o trabalho para imigrante, ele é bem pouco, assim, o que a gente teria de opções, né, teríamos que ser cleaners, que seriam limpadores, né, faxineiros, tanto de casas, quanto de hotéis, quanto de Airbnb, ou então trabalhar na construção, que é mais voltado para os homens, jardinagem, que é uma área também mais voltada para os homens, porém, na época ali do final do ano de inverno não tem, né, não tem porque não tem folha, as plantas morrem, então é um serviço que a galera faz durante o verão que dá muito dinheiro, mas no final do ano, quando já não tem tanta demanda, trocam de área, né? Vão pro delivery, vão fazer outras opções aí para conseguir tirar o dinheiro, já que nessas épocas as casas cancelam, porque não tem o que limpar. Não tem folhas, não tem nada crescendo, né? Então, é a lei da vida. E a outra função também, né, que o brasileiro muito exerce aqui é o delivery. Então, na cidade lá do interior, o que tinha mais era isso, era cleaner, jardineiro, obra e delivery. E relativamente raro nanny, né, que seriam as babás, porque aqui, diferente do Brasil, exige muito para você ser uma nanny. Geralmente pedem certificações, cuidando de crianças, muita experiência, então assim, não é uma área tão fácil de conseguir. E geralmente quando se consegue, também pedem que você limpe a casa, ou seja, você seja também uma cleaner, né? Então, assim, cuide da criança e também da casa. Qual é a dica que eu dou para vocês? Assim que vocês entrarem, vocês podem colocar lá: estou disponível, tenho experiência, não tenho experiência e assim por diante. Se precisarem, já vou entrar em contato com você. Caso você não veja vagas ali ou não entre em contato com vocês, não se desespera. O que que eu fazia? Geralmente, esses trabalhos saem cedo para trabalhar, certo? Geralmente rota de cleaner, 6 horas da manhã já estavam de pé para ir se arrumar para trabalhar. Ou para as patroas buscarem nas casas, que geralmente no interior a patroa vai de casa em casa buscando as meninas, já que é muito pequeno, né, perto, elas buscam de carro e levam de carro também, o que é uma vantagem, porque aqui em Londres não funciona assim, você tem que pegar transporte sozinha, levar os produtos com você, saber se locomover aqui no centro. Já no interior, geralmente você vai de carro com a própria patroa. Então, 6 horas da manhã, o pessoal acordava pra se arrumar. O que que eu fazia? Mandava mensagem no grupo: estou disponível, certo?
lá no grupo das cleaner, da rota ali que tem o grupo da cidade inteira, que todo mundo está, as patroas, sempre dava certo. Por quê? Sempre tem uma que acorda passando mal, sempre tinha uma que faltava, a patroa ficava na mão. Já aconteceu de eu ir com a minha patroa, só eu e ela, uma rota de 5 pessoas foi só eu e ela. Porque o restante ou passou mal, não pôde ir, bebeu demais. Então, assim, sempre acontece. E ela não conseguia encontrar a gente de última hora. Então, se você fizer isso, é tiro certo, que vai aparecer alguma coisa. Quando aparecer uma oportunidade como essa, que vai aparecer, porque sempre precisam, né? É a hora de você tentar ali se encaixar. Se você for uma boa pessoa, se você for dedicada, mesmo que você não tenha experiência, ela goste de você, da sua pessoa, ela pode te indicar para outras patroas que também estão procurando, porque é assim que funciona. Geralmente eles se conversam, né? As pessoas se conversam. Assim também nos grupos de construção e jardim. Foi assim que eu fiz, foi assim que o meu marido fez, então rapidamente já estávamos trabalhando fixo, né? Não demorou nem uma semana, eu já estava trabalhando. Então, assim, foi muito rápido para eu conseguir. A acomodação não é algo difícil de se conseguir também, é algo muito fácil pelo Facebook, indicação, até porque a acomodação você vai ter que pagar, né? O trabalho que é um pouquinho mais difícil. Então, para nós, isso funcionou demais. Nós chegamos, fomos pro interior ali, 1 horinha de distância daqui, deu super certo, né? Conseguimos ali nosso primeiro trabalho. Depois de uns 3 meses morando ali, a gente viu que não era o que a gente queria, né? Nós somos jovens, a gente queria explorar Londres, a gente queria realmente morar mais pro centro, onde tem tudo aqui, tem muita mais coisa pra fazer, pra visitar. E lá era mais parado, era mais pacato, tinha um mini centro, que eu falei pra vocês, não era uma coisa assim muito, sabe, de realmente explorar. Então nós decidimos vir pro centro de Londres, que foi quando tudo mudou. Quando nós chegamos aqui em Londres, nós fomos direto morar com um casal que nós conhecemos também no Ano Novo lá no interior. Então, olha só como que o networking ele funciona. Nós fomos morar na casa de uma amiga que a gente conheceu no interior. Foi eu, meu marido e uma outra moça que é minha amiga até hoje, que morava com a gente na nossa casa no interior. Então, assim, todos nós viemos juntos para Londres e fomos morar na casa dessa moça. Daí já começou a minha procura por serviço aqui em Londres. O que eu fiz para conseguir serviço aqui na grande capital, que é o que eu indico para vocês, que é bem diferente do interior, porque no interior é mais o grupo ali que tem de WhatsApp, né, que usam muito, mas também é só o grupinho e pronto. Não tem muita coisa. Aqui não. Aqui tem muita coisa, muita oferta, muito trabalho, muito tudo. Então, o que eu fiz? Entrei nos grupos de Facebook e o meu marido também. Começamos a divulgar que estávamos procurando serviço, começamos a conversar com pessoas e assim foi. Assim que eu cheguei, eu já consegui uma oportunidade na mesma semana para trabalhar em um hotel e eu nunca mais saí, gente. Eu fiquei nessa empresa, ó, por muito tempo, foi mais de 2 anos. Então, eu nunca precisei procurar outro serviço em Londres, né? Porque eu entrei e lá mesmo eu fiquei. Eu adorei, assim, ter aquela rotina, né, de ir para um hotel, de ter já uma rotina pronta, todo dia saber a quantidade de horas que eu iria fazer, quando seria a minha folga, diferente de quando você trabalha em rota, que é muito relativo, né? Quando as clientes viajam, por exemplo, Natal, Ano Novo, elas geralmente cancelam, né, a limpeza, então você fica com menos horas no seu schedule. E diferente do hotel, que você vem, já tem tudo certinho para você, você trabalha no seu dia, tem folga no seu dia, e tá tudo certo, no final do mês vai ser sempre o mesmo salário. Isso eu adorei. Pro meu marido foi também a mesma coisa. Ele viu no Facebook lá que tinha pessoas procurando, né, por serviço. Ele também comentou que também estava procurando, colocou que ele tinha certas experiências que ele conseguiu no interior com construção, com jardim, que ele falava inglês. E assim, uma pessoa que estava ali olhando, gostou do perfil dele, do Facebook dele, viu que era uma pessoa real, tinha fotos do nosso casamento, gostou dele, mandou mensagem, ele entrou na empresa e até hoje ele trabalha lá. Então, assim, gente, brasileiro que foi nos ajudando, tá? Claro que tem muito brasileiro que te passa pra trás, te passa a perna, isso é normal, você sempre vai ouvir isso, mas até hoje, graças a Deus, até onde a gente chegou, só chegamos porque foram brasileiros que foram nos ajudando. Então, eu consegui trabalho muito rapidamente nessa área de hotelaria, onde eu fiquei por muito tempo, até pouco tempo atrás que eu saí para viajar e agora eu estou procurando serviço e ainda não encontrei. Vou falar para vocês que eu tô achando mais difícil agora com inglês. Quando eu cheguei, eu achei bem mais tranquilo e olha que eu não tinha inglês de nada, consegui muito rapidamente, mas eu acho, e aí já vem uma dica para vocês, que é a época do ano. Então, isso influencia muito. A época do ano que você chega também influencia muito se você vai conseguir trabalho rápido ou não.
Eu não indico pessoas a virem para Londres, nem que seja no final do ano, eu não indico virem no inverno. O inverno, ele dura ali de novembro até o final de janeiro, mais ou menos, até comecinho de fevereiro. Essa fase é uma fase que a cidade ela tá muito parada para hotelaria, para limpeza, porque as pessoas viajam, né? Então as casas acabam cancelando. Você não tem tanta casa para limpar, não tem vaga em hotel, né, para você conseguir, porque não tá com uma alta demanda. Então quem já está trabalhando tem horas reduzidas, dias reduzidos, sempre é assim. Começo ali de inverno até acabar o inverno é muito difícil de conseguir trabalho. É bom pro delivery, né, o delivery ele sempre tá bombando. No inverno que geralmente tem mais demanda, porque ninguém quer sair no frio, né, e agora mesmo tá chovendo horrores, tá super gelado, eu não quero sair pra nada. Então, diferente do delivery, as outras funções fica mais parado, e eu tenho sentido isso agora, que eu acabei de chegar do Brasil, eu estava de férias, né, retornei agora em janeiro, e eu tô achando tudo muito difícil pra conseguir trabalho, e olha que eu tenho tudo certinho, tenho inglês, tenho experiência e não tô encontrando com tanta facilidade. Então, é uma época que eu não aconselho vocês a virem, também já pega isso de dica pra vocês. Então, eu já falei pra vocês mais ou menos como que a gente fez pra conseguir, agora eu vou dar umas diquinhas do que eu falaria pra você que está vindo. Primeiramente, isso que eu já falei, não venha no inverno. Vai ser difícil a adaptação, tem muita pouca demanda de trabalho, mesmo que você tenha tudo certinho, mesmo que você tenha documentação, é muito mais difícil de conseguir uma vaga nessa época. Um exemplo sou eu agora, procurando um trabalho em casa, estou há mais de uma semana sem trabalhar, enviando mais de 30 currículos por dia e não estou conseguindo nada. Nem mesmo na limpeza em hotéis. Então, assim, o negócio tá complicado. Então, final de ano não é um bom período para você vir até que acabe o inverno. É difícil a adaptação, é difícil conseguir trabalho e é desanimador você chegar num país novo e ele tá completamente gelado, nublado, chovendo, o que é muito típico de Londres. Então, não faça isso. Venha ali no começo da primavera, verão, que é onde bomba, tem muito mais trabalho. Você consegue conhecer pessoas, fazer network e assim você consegue se desenvolver muito melhor. A segunda dica que eu dou é, se você está vindo para Londres e você já está pensando nas áreas que você vai trabalhar, que seria ali limpeza, construção, jardim, kitchen porter, né, que é quando você lava os pratos do restaurante, ou então atendente, né, waiter, waitress, que seriam os garçons, nanny, qualquer um desses empregos que são ali mais voltados para imigrantes, pesquisem um pouco de como que funciona essas funções, assim vai te ajudar muito quando você chegar. Então, se vocês estudarem um pouco mais das profissões que vocês já sabem que vão encontrar aqui, se você tiver uma base, já te ajuda muito quando você chegar, já saber mais ou menos o que você vai encontrar. A terceira dica que eu dou pra vocês é: tentem trabalhar pra vocês mesmos. Essa dica se enquadra muito pra quem tá vindo trabalhar de cleaner ou de delivery. Como, por exemplo, cleaner, você pode simplesmente fazer cartões e entregar de casa em casa. Assim você consegue uma clientela. Isso muitas pessoas que eu conheço fizeram e deu super certo. Como que você tem que fazer isso? Você vai entrar nos sites onde você consegue fazer os cartões, imprimir cartões. Você vai colocar suas informações, seu número de telefone, seu nome, ou então fazer um panfleto mesmo, com tudo certinho, o que você faz, qual que é o valor da sua limpeza. E você pode sair distribuindo de casa em casa. É certo que pelo menos algumas casas vão te ligar e assim você consegue aos poucos montar a sua própria rota e trabalhar para você. E isso é uma dica muito valiosa. Muitas pessoas que eu conheço fazem isso, trabalham para si mesmas, o que é maravilhoso porque elas são basicamente empreendedoras. Tenho amigas hoje em dia que já têm a própria rota e já tem pessoas trabalhando para elas e começaram exatamente assim, divulgando panfletos nas casas onde elas moravam, na vizinhança, com o número de telefone, e assim elas foram conseguindo. E a quarta dica, também muito valiosa, é vocês divulgarem no Nextdoor. Nextdoor é o aplicativo onde você consegue procurar por serviços, divulgar serviços, e geralmente ele mostra a sua localização em pessoas que estão perto de você. Você vai se conectar com pessoas que moram na mesma vizinhança, ou então perto ali de onde você mora, do seu bairro, e assim você consegue divulgar seus serviços e encontrar também serviços. Bom, galera, eu dei algumas dicas pra vocês do que me ajudou quando eu cheguei aqui, mas claramente o que eu não posso deixar de citar pra vocês foi que o que mais me ajudou foi o boca a boca, foi conhecer pessoas, foi o networking.
Então, hoje, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou adaptada num país, foi porque muitas pessoas me ajudaram, tanto com trabalho quanto com casa. Assim como eu mostrei pra vocês, né? Eu contei pra vocês como foi pra mim chegar, como me ajudaram colocando um simples gesto, né? Eles não me deram um trabalho, mas eles me colocaram no grupo, onde eu consegui me esforçar e conseguir um trabalho. Não me deram uma casa, mas me ajudaram a conseguir uma para eu trabalhar e pagar e me sustentar. Então foram pessoas, né, que foram me ajudando, pessoas vão te indicando em serviços, pessoas vão te ajudando com dicas sobre o país. Então, tente se conectar com pessoas, pessoas boas, saibam filtrar. Tem muitas pessoas de má índole também, assim como em todo lugar tem. E é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar mensagem no Instagram ou então aqui mesmo, que se eu souber de alguma coisa, eu vou estar ajudando. Eu estava paradinha, demorei a trazer esse vídeo justamente porque eu estava de férias, eu estava viajando, mas já estou de volta em Londres e eu pretendo trazer muitos vídeos para vocês, contar por que que eu mudei, o que que aconteceu, como que foi minha viagem e muitas outras coisas. E é isso, se vocês têm dúvidas, dicas de vídeo que vocês querem que eu traga, também podem comentar. É isso, beijo!